boa tarde a todos. Então, meu nome é Ronaldo Zonta, sou médico de família e comunidade, atuando aqui em Florianópolis. Trabalhei durante 8 anos na Centro de Saúde aqui do Saco Grande e agora estou trabalhando no Departamento de Atenção Primária, num projeto de diretrizes clínicas. Então, como foi apresentada a web, a gente vai abordar um pouco de saúde da mulher, medicalização e prevenção quaternária, aproveitando aí essa grande mobilização que está se tendo em relação à saúde da mulher com o Outubro Rosa. A gente vai trazer uma visão um pouco crítica e também fazer todo mundo aí pensar um pouco sobre como abordar a saúde da mulher aí na atenção primária a partir dessas reflexões. Então, para a gente começar, a gente poderia pensar assim, olhar para o histórico de como a gente tem encarado o feminino na história e como se dá esse processo de medicalização da mulher, né? Se a gente for pegar na história, a gente vai encontrar sempre, em várias culturas, um ideal de feminino, que é o ideal de mulher, que sempre foi colocado como uma maneira de avaliar, julgar e disciplinar o comportamento da mulher. Aquela questão que é colocada muitas vezes pela religião, né, através de mecanismos de culpa, de pecado, de culto à castidade, à virgindade, o casamento monogâmico, um ato sexual destinado só à procriação, que vem sendo substituída pela medicina nesse processo de opressão, onde o sistema médico acaba sendo um guardião de tecnologia reprodutiva, controle de natalidade, aborto e dos meios de garantir a segurança no parto. Ao longo da web a gente vai acompanhar isso. Então, a gente vê muitas vezes na saúde da mulher, quando a gente for enfocar isso, a gente vai poder encontrar e se deparar com essa questão do ideal de mulher colocado sempre como algo a ser buscado e alcançado e sempre padronizado, né? Deixando de fora talvez a grande maioria das mulheres. A gente vê aí como fruto disso notícias como essa, recentes, de uma das atrizes bem famosas do cinema, Angelina Jolie, que sofre de anorexia, né? Um ideal de beleza percorrido de forma incansável, levando ao adoecimento, né? Quantos casos a gente não acompanha na vida, na família, ou até pessoalmente por causa disso, né? E a medicina vem muitas vezes substituindo a religião nesse sentido, de tentar normatizar o que é correto, o que é certo, ou até mesmo medicalizar processos fisiológicos normais da vida da mulher, como a própria menopausa, que acaba se tornando uma doença, sendo que muitas vezes em outras culturas ela não é considerada assim, né? A gente vai ver então nesse processo histórico muitas formas de submissão à mulher, onde colocadas como, por exemplo, no século XVIII, o orgasmo era considerado coisa do demônio, as mulheres eram reduzidas a trabalhar em casa, o saber da mulher feminina era colocado na clandestinidade, ela era colocada como bruxa, como algo que era fora do espectro do normal. As mulheres acabavam sem direitos, sem acesso ao estudo. No final do século XIX e século XX, ela é incorporada no mercado de trabalho, a força de trabalho feminina, e no século XX a gente começa a acompanhar alguns movimentos de libertação feminina, como por exemplo esses movimentos trazidos reflexões filosóficas de Simone de Beauvoir, quando ela publica O Segundo Sexo, o lançamento da pílula anticoncepcional, que dá à mulher mais autonomia sobre esse processo seu de maternagem e de fertilidade, e os tratamentos de infertilidade. A gente começa também, a partir do século XX, a construir espaços e consensos de direito em relação à saúde da mulher. Então, na Conferência de Nairobi, na ONU, em 1985, reconhece que a promoção dos direitos da reprodução é uma aquisição fundamental das mulheres para uma justa posição na sociedade. Os direitos reprodutivos vão para o âmbito dos direitos humanos, né? O direito da mulher regular sua própria sexualidade, sua capacidade reprodutiva, bem de como exigir que os homens também assumam responsabilidades sobre o exercício da própria sexualidade. Contracepção, esterilização, aborto, concepção e assistência à saúde à mulher começam a se fazer mais presentes. Aqui no Brasil a gente vê esse movimento também ganhando força nos direitos humanos através da Lei Maria da Penha, e muito ainda com a Lei Maria da Penha a gente consegue, digamos, desvelar muitas opiniões que ainda se encontram camufladas e são, digamos, retrógradas, como essas, né, de juízes que colocam a Lei Maria da Penha como um conjunto de regras diabólicas. Ou seja, nesse histórico que a gente vê, há uma luta de um desenvolvimento da autonomia da mulher e na aquisição de seus direitos, né?
Historicamente, as políticas de saúde da mulher foram sempre vinculadas à maternidade e à infância, mas a partir de 1983 se começa a pensar no país, dentro do Sistema Único de Saúde, né, do futuro Sistema Único de Saúde ainda, um programa de assistência integral à saúde da mulher. E o que culmina hoje nos planos nacionais de atenção integral à saúde da mulher. A gente sabe hoje, vocês também devem observar na prática de vocês, que as mulheres são as principais usuárias do SUS. São as que mais consomem medicamento, tanto os necessários como os desnecessários, e muitas de suas queixas, mal compreendidas e com poucas respostas ao sistema tradicional nosso da medicina moderna, acabam sendo transformadas em receitas de antidepressivo. São as principais cuidadoras também e são o maior contingente de trabalhadores de saúde das diversas categorias. Quando a gente falar em epidemiologia da saúde da mulher, a gente vai encontrar que as principais causas são doenças cardiovasculares, IAM, AVC, que representam aproximadamente 35%, as neoplasias, que a gente tanto está dando margem agora e falando em outubro, são aproximadamente 18%, um conjunto principalmente de mama, pulmão e colo de útero, doenças do aparelho respiratório 14% e um grande número de 7% de causas externas. Também causas de morbidade do ciclo gravídico puerperal, como as causas relacionadas ao parto, grande parte realizou o pré-natal, né, isso é interessante depois a gente analisar. A sífilis congênita, né, a sífilis a gente está vivendo em Santa Catarina uma grande epidemia, e daí vale a pena já falar, né, a necessidade da gente incorporar ao uso da penicilina na atenção primária, o uso dos testes diagnósticos rápidos que o Ministério da Saúde está colocando. A gente vive em Santa Catarina uma crise em relação à sífilis que é absurda, e a mulher é uma das principais atingidas, e a criança, né, no ciclo gravídico puerperal também. E as doenças hipertensivas da gestação. Outro grande despontar aí de problema em saúde da mulher é o HIV/AIDS, né, principalmente em mulheres com relacionamentos heterossexuais, casadas, monogâmicas, pobres, em cidades de médio porte e interior. Outro desafio aí para o sistema de saúde, quando a gente olha a epidemiologia, que é o tratamento do HIV/AIDS na atenção básica, né? Com o caminhar dos passos aí, a atenção básica tende a assumir também o tratamento do paciente HIV de baixo risco, né? E a gente vai ver que os problemas de saúde em mulheres negras, índias, lésbicas, trabalhadoras rurais, urbanas, adolescentes, vítimas de violência, que deveriam e necessitam de cuidados específicos, acabam sendo muitas vezes pouco considerados no planejamento em saúde. O que a gente poderia dizer a partir também dessa leitura de dados epidemiológicos e observar que a maior causa, talvez, de adoecimento e morte das mulheres brasileiras ainda esteja relacionada à pobreza, preconceito, descriminalização, medicalização do corpo e precariedade da assistência. Um estudo interessante que foi feito em 2011, ele chamou atenção quando, na divulgação preliminar dos resultados, se observou que entre as principais causas, as 3 principais causas de morte não estariam nenhum tumor, nenhum câncer de mama ou tumor ou outra neoplasia, mas sim doenças cerebrovasculares, ou seja, AVC, derrames, AIDS e homicídios, entre as 3 principais causas de morte, né? Se a gente começar a pensar então em paralelo desses dados epidemiológicos com o que a gente vive hoje em outubro, em relação ao outubro rosa, a gente vai pensar que, bom, se no Brasil morrem aproximadamente 1 milhão de pessoas ao ano, 490 mil são mulheres, aproximadamente 1.370 mulheres ao dia, e a estimativa de câncer de colo, do câncer de mama, aquela de cima vocês desconsiderem, a estimativa do câncer de mama, que aqui eu vou até sinalizar para vocês, é de aproximadamente 39 mulheres ao dia, ou seja, 3% das mulheres morrem por câncer de mama ao dia, e de causas externas, 57 mulheres ao dia, 4%. Ou seja, aproximadamente 97% das mulheres não morrem por câncer de mama. Desculpa que teve um erro ali de digitação. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tende a supervalorizar a questão do câncer de mama através de uma campanha de marketing que é o Outubro Rosa e subvalorizar outros determinantes de saúde da mulher e que são causas tão ou mais importantes que o câncer de mama. Dificilmente a gente vai ver o Cristo Redentor, a gente vai ver uma mobilização dentro dos centros de saúde como essas que a gente vem fazendo, né? Onde todo mundo se reúne, daí pinta o posto de rosa, tudo mais. O Congresso Nacional, né? Ou mesmo essas campanhas na televisão, os lacinhos rosas, para falar sobre as mortes por homicídio,
para falar sobre mortes relacionadas a causas externas de saúde da mulher. Ou mesmo até para chamar a atenção da saúde da mulher em relação à principal causa de morte, que é AVC e derrame, muitas vezes relacionados às condições de vulnerabilidade socioeconômicas, exposição a fatores de risco como tabagismo, relacionados às atividades que a mulher moderna vem desenvolvendo. Então dificilmente a gente vê esse movimento todo que se faz em relação a uma causa importante como é o câncer de mama, e que se subvaloriza o resto das causas que também são tão ou mais importantes e que representam e têm maior magnitude em relação ao câncer de mama. A gente vai encontrar recentemente na imprensa reportagens como essa: uma mulher estuprada a cada 10 minutos no Brasil. Alguém pintou o posto para falar sobre isso? Alguém pintou a ponte Hercílio Luz para falar sobre isso? Né? Da mesma forma, os casos de violência doméstica contra a mulher alertam autoridades no Pará. Violência é problema enfrentado por mulheres em todo o mundo. O Brasil ocupa atualmente o 7º lugar no ranking mundial dos países com crimes praticados contra as mulheres, apresentando uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos últimos 30 anos foram assassinadas cerca de 90 mil mulheres, tendo sido 43.700 apenas na última década, o que denota aumento considerável dessa violência a partir dos anos 90. Não está o Congresso Nacional rosa por causa da violência contra a mulher, que talvez tenha uma magnitude mais importante até que o câncer de mama. Não subjulgando o câncer de mama como uma necessidade da gente trabalhar e despertar a consciência e atuar sobre, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente vai encontrar também, quando a gente entrar na questão de saúde da mulher, como que se tem medicalizado também o parto no país, né, e no mundo. Na antiguidade, como vocês, talvez principalmente as equipes que estão mais no interior, pois talvez nas cidades maiores a gente tem perdido cada vez mais o contato com isso, ou até talvez resgatando, né, nessas novas ondas que tem de valorização ao parto natural, até mesmo busca pela classe média alta do parto em casa, parto domiciliar, mas no interior talvez vocês vão encontrar muito dessas questões relacionadas às parteiras. As mulheres, sim, eram reconhecidas como as autoridades em relação ao parto, né? O parto era quase sempre vertical, ou seja, mulher em pé, né, ou cocorada. As figuras femininas de época, se vocês pegarem desde a pré-história, mostram mulheres de cócoras, ajoelhadas, sentadas, né? Foi a partir da Idade Média que os homens começam a entrar nos quartos de parir e a cirurgia é incorporada à medicina e o parto passa a ser estudado como um mecanismo físico. E através de uma escola obstétrica francesa se coloca a mulher deitada, né, no parto horizontal, o que é contra-intuitivo, visto que a gente sabe que a força de empuxo para a força a pressão, né, para a expulsão do feto é muito melhor com a mulher em posição vertical. Essa posição horizontal do parto facilitava as intervenções médicas e o uso de fórceps. Quem conhece e trabalhou com parteiras sabe o quanto de técnica essas mulheres têm, até mesmo evitando determinadas manobras que hoje a gente considera até proscritas na medicina, ou seja, foram abandonadas e que por muito tempo se achou necessárias fazer, como por exemplo episiotomia, clisteler, e que ainda são usadas, e essas parteiras às vezes com um conhecimento milenar, popular, de décadas aí da sua própria família como parteira, conhecem técnicas e manobras que muitos obstetras não conhecem, né? Então aqui uma foto trazendo um pouco isso, né? E com isso tudo também a gente vê a grande vítima que a mulher é da violência obstétrica, né? Isso que tem aparecido na imprensa agora, essa é uma reportagem da revista Época, agora de agosto desse ano. Então o debate sobre as violações de direito nos partos, né? Então desde a questão de que a gente incorporou com o passar do tempo a presença do acompanhante no parto, que até então não era, também vem se discutindo a presença de doulas, a discussão de que a mulher possa decidir sobre a sua, junto com o médico, né, sobre a forma ideal de conduzir o seu trabalho de parto, se ela vai ou não fazer um enema, se ela vai ou não fazer a tricotomia, a raspagem dos pelos na região vaginal, ela poder escolher e ela poder também indicar se ela quer ou não anestesia, dentro de uma decisão conjunta e compartilhada com o médico, ou a parteira, ou a enfermeira obstetra, né? A gente vai encontrar ainda que no Brasil ainda muitas intervenções desnecessárias são comuns, então a gente vai ver que 36% das mulheres ainda recebem ocitocina, que é aquele sorinho para acelerar o parto, né? 39% informam que as membranas que envolvem o feto foram rompidas para acelerar o parto. São técnicas que a gente tenta usar o mínimo possível e são muitas vezes consideradas desnecessárias. Ou recebem catéter venoso para administrar fluidos.
Também se observa vários problemas relacionados à violência obstétrica devido à tradição médico-hospitalar, né? 25% das brasileiras afirmam que deram à luz afirmam ter sido desrespeitadas na gestação. 71% não tiveram direitos a acompanhante, o que é previsto em lei desde 2005. Então, o papel nosso da atenção primária é conhecer isso, ter essa visão crítica e poder construir desde o pré-natal, que é o momento que a gente está acompanhando, até mesmo antes, essa discussão de quem vai lhe acompanhar, como vai ser, escolher esse acompanhante, saber dos seus direitos, né, os grupos de gestante, a consulta individual com o médico e enfermeiro. 73% não tiveram acesso a procedimentos não medicamentosos para alívio da dor, como o próprio banho quente, uso de massagens terapêuticas, que podem ajudar no alívio da dor. E nós, na atenção primária, podemos indicar isso e orientar elas a saber que elas têm esse direito. 75% não receberam alimentação durante o trabalho de parto. A alimentação é aconselhada pela OMS, então são práticas antigas, tradicionais, que muitos hospitais ainda continuam fazendo. Aqui algumas fotos dessa campanha, né? Então, coisas comuns, não grita, vai assustar as outras mães. Outro caso mais grave, avisei que a anestesia não pegou, mesmo assim fizeram a cesárea. Falaram cala a boca, que quem manda no procedimento sou eu. Colocaram meu bebê que nasceu morto há 5 meses numa luva cirúrgica. Quando não, outras coisas mais graves, como por exemplo, fazer ligadura tubária sem consentimento da mulher, simplesmente por indicação do médico, achando que, bom, essa mulher é uma pobre, ela é prostituta, ela não deve ter mais filhos, sem o menor consentimento dela. Né? Ou se está gritando agora, por que não gritou quando foi fazer? São coisas que se ouve, infelizmente, de colegas da profissão em centros obstétricos. Outro problema de saúde da mulher, o aborto, né, que é muitas vezes escondido, camuflado. As mulheres abortam, elas continuam abortando, seja ilegal ou não, ele está acontecendo. E a gente vê que ainda no Brasil pouco se avança, a legislação nossa é comparada à de países da África, e a gente vê que países até mesmo ao redor já têm avançado em legislações que permitem e dão uma atenção melhor a essa condição que acontece, né? Infelizmente, né, ontem mesmo, né, a gente vê no Congresso Nacional aprovações de medidas que vão contra o pouco que se tem de avanço em relação ao aborto. Então, um projeto de autoria de uma das figuras mais emblemáticas do momento diz que dificulta o aborto em caso de estupro é aprovado. Então, né, a situação às vezes é política também prejudicando a saúde da mulher, aí isso acaba batendo a porta também do serviço de saúde na atenção primária. Então, dando esse panorama geral da epidemiologia e trazendo um pouco do quais os problemas que a mulher enfrenta e o papel muitas vezes das equipes de saúde, também uma coisa que eu falei pouco ali, só para complementar, é a questão da atenção à saúde da mulher trabalhadora rural, da mulher lésbica, da mulher que é trabalhadora do sexo, por exemplo, de que forma as equipes se organizam para atender essas populações em específico, que muitas vezes são as que mais precisam e as que mais necessitam de cuidados em saúde e as que menos têm acesso. Vamos falar um pouco, e vamos entrar também nesse assunto agora, sobre prevenção quaternária. Para a gente falar sobre prevenção quaternária, que é como a gente, então, vendo que a medicina às vezes pode atuar de forma benéfica ou não em relação à saúde da mulher, como a gente pode olhar para essas questões mais comuns do dia a dia da prática das equipes de saúde e atuar de forma diferente e crítica. Então, vou fazer uma introdução para vocês sobre o que é a prevenção quaternária, primeiro trazendo alguns conceitos que é importante a gente ter. O que é rastreamento? Então, o rastreamento, quando a gente fala de rastreamento, é quando a gente faz exame de rotina ou check-up. Ou seja, é um exame, são testes, exames realizados em populações ou pessoas assintomáticas. São pessoas saudáveis que não têm nenhum sintoma. Uma pessoa, por exemplo, um rastreamento de câncer de mama, é quando a mulher não tem nenhum nódulo, ela não tem nenhum sintoma, nenhum fator de risco, e ela se apresenta num centro de saúde, quero fazer um check-up. Da mesma forma, não tem nenhum fator de risco, nada, e eu quero fazer o teste da tireoide, né? Eu quero ver como tá. Né? Então esse é o rastreamento, quando tu faz determinado exame em cima de uma pessoa que não sente nada, para tentar detectar um problema precocemente e atuar sobre ele. O diagnóstico precoce já é um pouco diferente do rastreamento, é porque quando você realiza testes e exames em pessoas com sinais ou sintomas da doença. Qual que é a diferença disso? Importante. Porque quando a gente for falar daqui a pouco de mamografia, a gente vai ver que assim, rastrear é fazer a mamografia naquela mulher que não tem nenhum sintoma para tentar detectar algo que ela não detectou no autoexame ou no próprio
no toque da mama, ou que o profissional não detectou, ou que ela não sentiu nada diferente na mama. O diagnóstico precoce é a partir do momento que você tem um sintoma, anotou alguma alteração, essa alteração é avaliada por um profissional. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor, né? Melhor a intervenção, mais rápido a gente vai dar conta daquele problema. Então, uma mulher com sintomas. Um outro termo que a gente vai trabalhar aqui é iatrogenia. O que é iatrogenia? Iatrogenia é um dano originado por uma intervenção médica ou de qualquer profissional de saúde. Ou seja, é, por exemplo, uma cirurgia desnecessária para um tumor de mama que, na verdade, depois se configura como algo benigno. É tu, por exemplo, fazer um exame de tireoide e descobrir que tu tem hipotireoidismo subclínico e ainda ser tratado de forma errônea sobre isso. É tu ir a um médico e estar nervoso, ser medida a pressão, em determinado momento é dado um remédio para você e você não é hipertenso. É você ter uma sinusite e tomar antibiótico que vai reduzir no máximo em 24 horas os teus sintomas e tu ter, a partir disso, uma diarreia por Clostridium, que é uma bactéria mais resistente. Então são os danos que a medicina causa. A gente sabe hoje que o excesso de intervenções médicas ou determinadas intervenções, elas levam a desfechos desfavoráveis. E esses excessos hoje são responsáveis como a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Então são cirurgias desnecessárias, erros médicos durante cirurgias, né? Então a gente pode encontrar isso aí. É nesse sentido que começa a vir, de acordo com essa discussão de rastreamento, que o rastreamento é pior ainda, né? Você está com uma pessoa saudável que não tem nenhum sintoma e a partir disso tu pode causar um dano. Então dependendo, por isso que a gente tem coisas que a gente não rastreia, por exemplo, a gente não faz radiografia de tórax em todo mundo, todo ano ou em todo fumante, porque a gente sabe que muitas vezes detectar e ver que tem uma lesão leva a intervenções que não vão resultar em menor mortalidade. A pessoa não vai morrer antes, ela não vai ter melhor qualidade de vida e ela vai acabar tendo o estresse do procedimento para tentar investigar ou até mesmo descobrir um câncer que teria uma evolução tão lenta que ela nem vinha a morrer. O mais comum disso é o câncer de próstata, né? Talvez 100% dos homens que atingirem 80, 90 anos vão ter câncer de próstata. Descobrir esse câncer de próstata assintomático aos 40, 45, um câncer de evolução lenta, hoje em dia se sabe que não leva a nenhum desfecho melhor. Então esse homem não morre, não acaba ganhando anos de vida e pelo contrário, ele perde qualidade de vida porque muitas vezes um dos efeitos colaterais das intervenções levam à impotência, incontinência urinária. Então assim, uma pessoa assintomática, um homem assintomático que não sente nada, que não tem nenhum sintoma diferente, que procura um médico, ele não deve ser orientado a fazer um toque retal e um PSA como muitas vezes a mídia coloca para ser feito. Por quê? Porque a gente sabe hoje que isso leva a uma intervenção desnecessária. Diferente daquele homem que tem um sintoma, tem uma alteração, que a gente vai fazer um diagnóstico precoce. Então, que fique claras as diferenças, né? Rastreamento, diagnóstico precoce, o que é iatrogenia. Nesse momento surge então um movimento que é da década de 80 em diante, que é o movimento de trabalhar a prevenção quaternária. A gente aprende sobre prevenção primária, secundária, terciária. A quaternária seria uma prevenção para as ações que causam dano. Então é uma ação que atenua ou evita as consequências do intervencionismo médico excessivo, é uma detecção de indivíduos em risco de intervenções diagnósticas ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. É fazer prevenção quaternária, por exemplo, naquele paciente que tu está atendendo pela primeira vez e aquela mulher acompanha com o endócrino, com o neuro, com o reumato, com o ortopedista, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o nutricionista. Então ela tem uma série de pessoas sem coordenação do cuidado e cada médico lida com uma parte do corpo e ela está tomando um número de medicamentos que levam ela a adoecer mais pela quantidade e interação dos medicamentos do que pelas próprias doenças em si. Quando a gente vai falar de prevenção quaternária, a gente tem que falar de medicina baseada em evidências, porque o que leva a gente a escolher ou não fazer ou não um determinado exame, escolher ou não tratar determinada doença, são bases científicas que estudam isso, né? Então, às vezes a gente vai se questionar, né? Quando a gente entrar agora nas polêmicas que eu vou trazer para vocês em relação à mamografia, o que o mundo científico tem produzido atualmente, a gente vai começar a se deparar com questões. Ah, mas esses estudos não são realizados aqui. Não, esses estudos, uma boa parte deles, no caso do câncer de mama, são realizados aqui também pelo Instituto Nacional do Câncer. Ou mesmo, uma mama com câncer é a mesma mama na mesma espécie, né? A gente é a mesma espécie, Homo sapiens, aqui na Europa, onde for. Então a gente vai ter uma série de estudos que
são sim consistentes e que podem ser transplantados porque a gente está trabalhando com a mesma população. Né? A gente é diferente, a gente não está estudando populações muito diferentes. Né? Então, e a gente também vai se basear em estudos nacionais. Os exames de rastreamento, quando muita gente diz assim, essa coisa de fazer menos exame é porque vai ter menos custo. Não, né? E todo mundo chega lá, eu quero fazer tudo que eu tenho direito. A questão é que se percebe que fazer tudo que você tem direito, ou fazer um check-up, por exemplo, todos os anos, não leva a diminuição de que vai morrer mais cedo, ou que tu vai evitar algum risco, determinados tipos de check-up, né? Então, assim, essa história de fazer um jovem de 25 anos fazendo colesterol de ano em ano, não leva a nenhum benefício, mesmo pelo contrário, isso medicaliza a vida daquela pessoa que vai viver a vida inteira dizendo, meu colesterol era 220, o ano que vem é 234, no outro ano é 240, no outro ano é 120, e aí? Isso muda, tem parâmetro científico, mas faz o que na vida? Não muda nada na vida da pessoa. Esse que é a questão, né? Então, assim, não é porque a gente vai economizar que a gente vai deixar de fazer exames, né? Para economizar. Mas sim por quê? Porque também, além de economizar, a gente está protegendo esse paciente do risco desse exame desnecessário, que a gente vai ver um pouco aqui. Então a gente está hoje se deparando com dilemas que são recentes, né? Melhor prevenir do que remediar, ou aquele dilema antigo, melhor não mexer no que está quieto. Então nem tanto a um, nem tanto a outro. Então esse afã da prevenção muitas vezes está levando a problemas tão grandes ou maiores do que aquele que não é melhor não mexer do que no que está quieto. E isso leva à conclusão que não deveríamos entender como prevenção o simples fato de fazer exames médicos anuais. Vamos lá então para as polêmicas. Então, rastreamento do câncer de mama. Qual que é a polêmica principal? Quem deve fazer a mamografia? Né? E o que é o rastreamento de câncer de mama? Então, rastreamento é quando uma mulher sem sintomas de mama, sem fatores de risco, ela faz uma mamografia. No Brasil, mundialmente, na literatura internacional e muito bem amparado, de forma bastante robusta, cientificamente a gente sabe que uma mulher sem sintomas, sem fatores de risco, ela deve fazer a sua primeira mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, até os 69 anos. Antes disso e depois disso, a gente vai ter maior risco de ela sofrer uma intervenção desnecessária e vir a ter problemas com isso do que ela detectar um câncer e sobreviver. Mas a minha vizinha teve câncer com 25 anos. Essa vizinha que teve câncer com 25 anos, ela não se beneficiaria do rastreamento do câncer prematuro, mas sim ela se beneficiaria de, se ela tem uma consciência corporal sobre o seu corpo e em determinado momento ela nota uma alteração e ela procura um médico, e esse médico de forma rápida consegue rapidamente um exame, uma biópsia e começa um tratamento, e a gente investe cientificamente nesse tratamento, ela tem um benefício. Agora, fazer mamografia a partir dos 25 anos porque a vizinha teve, ou a sobrinha teve câncer de mama, não se justifica cientificamente, porque eu vou estar expondo as outras 10 vizinhas, digamos assim, a retirar partes ou até a mama inteira para descobrir que não era câncer por uma lesão que muitas vezes, e que se pouco fala, iria involuir. Que é uma coisa que pouco se diz, né? Então, às vezes bate uma foto de uma lesão. Vocês não têm, no preventivo, quem é enfermeiro e médico que trabalha diretamente com isso, sabe que, por exemplo, determinadas lesões no preventivo tu repete simplesmente em 6 meses porque elas regridem. No câncer de mama também pode acontecer isso. Então, às vezes é muito mais interessante se investir em diagnóstico precoce, em celeridade nas ações de curativas, do que a gente investir tanto em rastreamento e ficar brigando e assustando as mulheres que a partir dos 40 anos elas devem fazer. Por que isso? Porque a gente vai observar, como por exemplo agora, publicado no mês de outubro, a Conitec, que é uma comissão do Ministério da Saúde, que avalia tecnologias em saúde, ela acaba de publicar mais uma vez um documento científico que recomenda, né, ele vai fazer a pergunta: há mais benefício do que risco no uso da mamografia como método de rastreamento de câncer de mama em mulheres menores que 50 anos, entre 50 e 69 com mais de 70? Então ela conclui, com o passar do tempo, com esse documento, que não se deve rastrear mulheres abaixo dos 50 anos e acima dos 69. À luz das evidências disponíveis, o médico deve orientar a mulher na faixa de 50 a 69 anos sobre os benefícios e riscos, porque também há riscos mesmo na faixa preconizada dos 50 a 69 anos, visando a decisão de participar, compartilhada, de participar ou não do rastreamento.
Então, assim, a recomendação a não ampliação do uso da mamografia para o rastreamento em mulheres assintomáticas com um risco habitual, ou seja, que não são fatores de risco elevado e não sentem nada, fazerem mamografia antes dos 50 ou após os 69 anos. E, incrivelmente, ainda a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, as campanhas publicitárias, muitas vezes vinculadas à indústria farmacêutica, colocam que a mamografia está sendo proibida para as mulheres a partir antes dos 50. Se a mulher é assintomática e não tem fator de risco, ela não deve fazer essa mamografia. Se ela é sintomática, se ela sente qualquer coisa, ela deve ter acesso rápido a essa mamografia. E isso em nenhum momento o Ministério da Saúde barra. Uma outra coisa interessante quando a gente trabalha o câncer de mama, o autoexame. Lembram dos alvos que tinha na camiseta, todo mundo fazia o autoexame? O que a gente sabe hoje? Isso é literatura com base muito robusta, brasileira, internacional, não tem o que discutir. O autoexame, né, essa estratégia preconizada para o rastreamento de câncer de mama, ele não deve ser usado, pois ele foi muito estimulado no passado, não provou ser benéfico para a detecção de tumores e trazia falsa segurança, dúvida e excesso de exames invasivos. Portanto, não deve ser orientado para o reconhecimento de lesões, embora possa ser recomendado para a mulher que tenha conhecimento do seu próprio corpo, devendo o profissional valorizar as queixas e percepções da paciente. O exame clínico da mama não tem benefício bem estabelecido como rastreamento, devendo somente ser relacionado no caso de queixas mamárias como parte inicial da investigação. Ou seja, o autoexame deve ser substituído por um breast awareness, que é o quê? Uma consciência corporal, um exame eventual, tranquilo, sem neuras, sem ficar procurando neuroticamente algum sinal da doença, como muitas vezes a mídia e o modo como foi feita a campanha ela trouxe. Então, rastrear câncer de mama não é nem fazer necessariamente na mulher assintomática o exame de clínico de mama todo ano, mas é dar consciência e empoderar essa mulher para que ela olhe o seu corpo, que ela reconheça o seu corpo, que ela veja como o seu corpo está, para então, se ela notar qualquer alteração, o profissional de saúde esteja bem treinado a fazer essa avaliação. E também observar aquelas mulheres que têm alta vulnerabilidade social, cognitiva, que não conhecem o seu corpo, que você vá e examine e que sim faça o exame diagnóstico complementar com a mamografia se necessário. Então, qual que é o rastreamento padrão para as mulheres? É fazer a mamografia entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Qualquer coisa fora disso é considerado algo de baixa probabilidade de que reduza a mortalidade, de que traga algum benefício para a mulher. Pelo contrário. Nas mulheres com história de câncer de mama na família, em parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã ou filha, essa história de um câncer de mama na família antes dos 50 anos, ou câncer de ovário na família, essa sim, a partir dos 35 anos, vai realizar o exame clínico das mamas e a mamografia uma vez por ano. Então, essa é a diferença, né? Quais são as controvérsias? Mesmo essas mulheres, que eu estou falando, que deveriam fazer entre 50 e 69 anos, que é o que a gente preconiza, que a gente ainda está mantendo e vai manter no Brasil, e vamos manter aí para vocês como a indicação. Mas mesmo nessas mulheres, a literatura tem se trazido alguns questionamentos. Por exemplo, esse estudo da Cochrane, que é um grupo de pesquisa dinamarquês que é muito forte em relação às evidências científicas e muito reconhecido internacionalmente pelas principais revistas médicas, ele traz que o quê? Pode ser razoável uma mulher participar ou não no rastreamento de câncer de mama através da mamografia, pois o rastreamento tem prejuízos e benefícios, e elas deveriam ser informadas sobre isso. Por quê? Se a cada 2.000 mulheres da sua área que fazem a mamografia regularmente entre os 50 e 69 anos, durante 10 anos, uma vai se beneficiar do rastreio e vai evitar uma morte por câncer de mama. Ao mesmo tempo, 10 mulheres saudáveis serão diagnosticadas com câncer e serão tratadas desnecessariamente. Essas mulheres terão uma parte ou a totalidade de suas mamas removidas e irão frequentemente receber radioterapia e por vezes quimioterapia de forma desnecessária. Da mesma forma, 200 outras mulheres saudáveis irão passar por um falso alarme, uma tensão psicológica. Quem já passou por isso? Que provavelmente vocês mesmos já devem ter histórias entre vocês. Ah, eu fui lá no médico fazer meu exame de rotina, né? Eu quero fazer no ginecologista todo ano, eu vou fazer... ele pede ultrassom e mamografia e ultrassom transvaginal. Eu adoro porque ele pede tudo e me deixa seguro. Falsa tranquilização. E muitas vezes gerando
uma tensão psicológica desnecessária depois, por exemplo, com uma alteração de um BIRRA de 0, uma alteração num exame de ultrassom que depois te leva a fazer um outro exame, te conclui que não é nada, daí tu fica fazendo de 6 em 6 meses, preocupada, até chegar à conclusão que na verdade até agora não era nada. E você passou por tudo isso achando que isso sim estaria trazendo um benefício para ti. A falsa tranquilização, o rastreamento através da mamografia não consegue detectar todos os cânceres, assim é importante que continuar o acompanhamento médico, fazer o autoconhecimento. O sobrediagnóstico e sobretratamento, que é isso? O excesso, o diagnóstico que não era para ter sido feito, o tratamento que não era para ter sido feito. Que é isso que eu estava falando, alguns cânceres e algumas alterações celulares, chamadas carcinomas in situ, que são encontradas na fotografia que tu bate naquele momento da mama, crescem tão lentamente que nunca se desenvolveriam num verdadeiro câncer. Muitos desses pseudocânceres detectados até desapareceriam espontaneamente se tivessem sido deixados sem tratamento. Alguns estudos mostram que a porcentagem de mulheres que sobreviverão por 10 anos se não fizerem mamografia entre 50 e 69 anos é 90,2%. E de 90,25% se fizerem. Essa diferença é suficiente para arriscar a possibilidade de algum dano significativo? E a gente vai encontrar diversos estudos. Estudo reforça a evidência de que mamografia não salva vidas. Um estudo de 25 anos no Canadá com 89 mil mulheres, com entre 40 e 59 anos, reuniu ao acaso voluntárias para fazerem exames anuais de mamografia. O estudo não constatou redução da mortalidade, nem em mulheres na faixa dos 40 aos 49 anos, nem de 50 a 59 anos. Esse estudo foi publicado em 2002 no New England e estão tendo no máximo somente um pequeno efeito na taxa de morte no câncer de mama. A gente vai ver que a Suíça, em 2014, aboliu o rastreamento. A Suíça não faz mais o rastreamento de rotina de toda mulher, se não sentir nada, vai para o médico fazer de 2 em 2 anos. Ela aboliu, ela tem um sistema de saúde que se a mulher sente alguma coisa, tem alguma alteração, ela já tem um acompanhamento regular, conhece sobre o seu corpo, ela procura, ela vai ter rapidamente o acesso ao exame se tiver alguma alteração. Então a gente está vendo um movimento aí que traz que muitas vezes não há muita evidência para isso. Aqui é um artigo do Armando, é um médico de família que está em Londres agora, escreve para a revista Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Ele coloca que se o rastreamento fosse uma droga, ele já teria sido retirado do mercado. Assim, qual será o primeiro país a parar com as mamografias? Foi a Suíça. No caso do rastreamento do câncer de mama, que produz cânceres fisiopatologicamente insignificantes, expondo mulheres previamente saudáveis a danos significativos devido ao tratamento com radioterapia. Os programas de rastreamento desviam recursos financeiros que deveriam ser priorizados no tratamento e cuidado das pessoas doentes para as pessoas saudáveis, com o agravo de produzir novos doentes reais, fruto do dano da intervenção sobre corpos saudáveis, gerando mais custos para o sistema de saúde. Na Dinamarca, a taxa de mortalidade atribuída ao câncer de mama não foi reduzida devido à implementação do rastreamento do câncer de mama. Então, assim, a gente deveria, talvez, nessa questão, trabalhar para, como o Ministério vem fazendo de forma científica, clara, sem o lobby das especialidades, muitas vezes da indústria, fazer decisões técnicas como essa que fundamentam o não uso da mamografia em mulheres antes dos 50 e depois dos 70 anos para rastreamento. Mulheres que não sentem nada, que não têm nenhuma alteração. E sim, esse recurso deveria ser desviado para ações de cura ou para a capacitação dos profissionais. Hoje mesmo em Florianópolis a gente estava discutindo a fila da mastologia, que a gente pegou todos os encaminhamentos que tem para mastologia e analisou, que os médicos de família levaram. 70 a 80% dos encaminhamentos são inadequados. Está se encaminhando mulheres com exames que são BIRRA de 0, BIRRA de 2, BIRRA de 3, ou seja, alterações que não deveriam ir para o mastologista, e isso faz com que a fila da mastologia seja tão grande e a mulher que precisa fazer um diagnóstico precoce, ela não tenha nenhum caminho rápido para chegar à biópsia, chegar ao diagnóstico e chegar ao tratamento. E a gente gasta milhões em campanhas de câncer de mama, lacinho rosa, que não resolvem, que não estão trazendo a real solução para o sistema, que seria investimento em exames de diagnóstico adequado, investimentos em fluxos mais rápidos para acesso aos tratamentos, investimento em capacitação de médicos de família, enfermeiros, pessoas da atenção primária na detecção do câncer e melhorando a qualidade das filas. Então a gente tem um problema grave que a gente cria um rastreamento, dá mamografias incita o medo, pedindo que mulheres antes dos 50 anos mesmo se submetam a exames de ultrassom, mamografia, descubram às vezes alterações, lotem filas
que deveriam estar sendo ocupadas por mulheres que realmente têm um problema e que precisam fazer um diagnóstico precoce. O que a gente deve fazer? Então, primeira coisa, né, quando a gente pensar em câncer de mama, prevenção primária, aleitamento materno. A gente sabe que reduz o risco de câncer de mama. E pouco se fala durante a campanha, apesar da gente ter já um mês, né, do aleitamento, mas enfim, na campanha do Outubro Rosa, a gente pouco fala sobre isso. Na prevenção primária, trabalhar sobre riscos modificáveis para o câncer de mama, manutenção do peso, diminuição do tabagismo, do alcoolismo. Na prevenção secundária, atenção primária, realizar rastreamento conforme indicação e coordenar o cuidado dos casos positivos. Então, a atenção primária ela deve ter um diagnóstico rápido, ela deve estar embasada cientificamente, você deve, se você tem uma mulher que está com uma alteração, com um exame físico alterado, um provável exame alterado, você deve se responsabilizar por ela. Não adianta encaminhá-la para a biópsia e esquecer, ou ela foi para a biópsia, foi para o mastro e nunca mais voltou. O médico deve assumir a coordenação do cuidado dessa mulher, e isso é papel forte da atenção primária para a prevenção secundária. Na prevenção terciária, auxiliar na reabilitação, no retorno às atividades, na reinserção da comunidade. Ou seja, a mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, muitas vezes ela recebe o processo de tratamento, tem o desenvolvimento adequado desse tratamento e consegue atingir a cura, e a partir disso ela acaba ficando fora da atenção primária porque ela fica vinculada a um oncologista. Em Floripa a gente tem trabalhado com o CEPOM para trazer o que a gente chama hoje desse contingente de mulheres sobreviventes do câncer de volta para a atenção primária, onde elas são muito melhores tratadas porque elas vão ter acesso mais rápido a várias outras questões, afinal ela não tem só o câncer de mama. Então a importância da atenção primária na coordenação do cuidado, de não deixar esse paciente com um câncer fora dos cuidados em conjunto com a equipe, que é próxima da casa dela e que deve estar aberta e capacitada para esse cuidado. E na prevenção quaternária, evitar ações com benefícios incertos para pacientes e a proteger de ações potencialmente danosas, não solicitando uma mamografia de rastreamento, mais uma vez, rastreamento diferente de diagnóstico precoce, mulher não sente nada, não tem fator de risco. Na população menor de 50 anos e maior de 60 anos, ou com periodicidade menor de 2 anos. Não tem porquê, num exame normal de mamografia, dentro da faixa dos 50 e 69 anos, fazer todo ano. Não estimular o autoexame e não realizar o exame clínico das mamas como parte do exame clínico, reservando para mulheres com queixas ou, digamos assim, mulheres com alguma vulnerabilidade cognitivo ou de conhecimento sobre o corpo, que talvez você saiba que ela não se toque, que ela não conheça, que ela não vá detectar alguma coisa. E trabalhar o rastreamento de forma individualizada, fornecendo informações claras quanto aos benefícios e também aos riscos, porque não se fala dos riscos, e compartilhando as decisões. Algo bem difícil, né, gente? Porque a gente tem que estar informado sobre isso, uma coisa nova, se, digamos, incorporar isso e acreditar nisso para poder fazer uma decisão compartilhada com o paciente se ela vai ou não fazer um exame de mamografia antes dos 50 anos, por exemplo, se ela não sente nada. A gente tem que estar muito bem informado e essa web ela sair para vocês despertarem essa vontade de estudar, de ir atrás, de ver que muitas vezes aquilo que é plantado e colocado de forma tão certa não é tão certa assim. Falando de tomada de decisão compartilhada, eu trago aqui alguns exemplos, né? Por que as mulheres não são informadas sobre os malefícios e só sobre os benefícios? Esse quadrinho mostra aqui que cada 1000 mulheres sem o rastreamento e 1000 mulheres com o rastreamento. Quantas vão morrer de câncer de mama? Se fizerem o rastreamento, 4. Se não fizerem, 5. Ou seja, salva uma. Quantas mulheres vão morrer de todos os tipos de câncer? 21. Quantas mulheres vão, sem câncer, vão fazer falsos alarmes ou biópsias? 100. Quantas mulheres saudáveis vão ser diagnosticadas ou tratadas para câncer de mama de forma desnecessária? 5. Aqui um outro quadrinho também mostra assim, então de 1000 mulheres sem rastreamento, a gente vai ter 5 que morrem aqui e 4 que morrem com rastreamento. E 21 que morrem de outros cânceres. Então assim, o rastreamento ele reduz uma morte por câncer de mama, mas a pessoa morre por outras coisas naquele período. Não salva a mortalidade geral, que também é uma discussão, né? A gente vai ter que estudar epidemiologia para a gente entender um pouco melhor isso. Mas olha que interessante, nas que fazem o rastreamento, todas essas vão ter um falso positivo e fazer alguma biópsia, e todas essas aqui, 5, vão ter um diagnóstico de câncer e tratado por o câncer de forma desnecessária, pois não era câncer, eram lesões que iriam regredir ou não iriam progredir. Então, falando um pouco do câncer de mama, tá aí um pouco das discussões, aqui é um artigo espanhol, menos lacinhos rosas e mais informações antes que te arranquem a mama saudável. Então, enquanto isso, em outubro, né, autoexame de mama continua aí sendo muito bem propagado de forma
absolutamente não científica, né? Aqui é um artigo de uma pessoa que escreve, uma jornalista, ela trabalha assim, ó, cada vez as mulheres são empurradas mais cedo para a mamografia. Alguns anos atrás as campanhas defendiam que os exames começassem aos 40, hoje tenho amigas com 35 que não estão em qualquer grupo de risco, mas fazem anualmente exames com o Papa Nicolau. A gente vai conversar um pouco, Papa Nicolau, tem que fazer todo ano? Não, a cada 3 anos se a mulher é saudável. Daí aqui tem uma pessoa perguntando, tá, mas você está dizendo para eu não fazer mamografia? Não, essa é uma decisão que deve ser tomada de forma compartilhada. O que não dá para aceitar é uma campanha publicitária tão massiva, sem um olhar crítico, não dá para ignorar que quem faz os mamógrafos é a Philips, a Siemens, a GE e que elas lucram uma barbaridade com o medo da gente. Esse medo é o mesmo que nos empurra para cesáreas sem indicações, né, o medo do parto, para a fórmula porque o leite não sustenta e que dá o leite ninho para as mães, né? Para os antibióticos para cada gripe que desnecessários, é o medo do que a gente chama de disease mongering, né? A quem interessa o Outubro Rosa, né? Essa é a pergunta que fica. Então o Outubro Rosa interessa muitas marcas. A ASICS, por exemplo, vende tênis rosa muito mais no outubro, né? Então aqui tem uma campanha, Don't Pink for Me, não fique rosa para mim, ou pense antes de ficar rosa, que ele traz 6 questões sobre o câncer de mama. Uma delas é que a campanha é vazia, o produto é vazio. Por quê? O produto é o quê? É o awareness, é a informação de conscientização sobre o câncer de mama. Só que conscientização, talvez a gente já tenha atingido com as campanhas, com uma atenção primária forte. Enfim, o que a gente precisa é atuar sobre os principais problemas, né, que são talvez as prevenções primárias de câncer de mama, o gasto que a gente precisa ter para ter um tratamento adequado, né, para que a gente consiga dar celeridade e rapidez a um tratamento e um diagnóstico quando detectado, e isso a gente não tem discutido, e a campanha acaba sendo muito superficial nesse sentido. Ela produz desinformação, né? Ela cada vez mais nos panfletos, como a gente viu, ela vai orientar o autoexame, que já caiu, né, cientificamente, vai orientar, por exemplo, a mamografia antes dos 50, que já caiu, né? E assim vai. A campanha explora os conceitos de câncer de mama de forma a ter lucro, né? Quem não vê ali quanta gente não ganha por botar um lacinho rosa na sua loja para atrair mais clientes, até questões maiores da indústria aí que vende em cima do rosa, né? A campanha é ligada muitas vezes a produtos que causam câncer de mama. Então a gente vai ter situações aí, por exemplo, as mesmas coisas do McDonald's, né? Mac Dia Feliz, sendo que a gente sabe que a alimentação não saudável é a que mais causa e está relacionada a desenvolvimento de câncer. Então, produtos que causam câncer de mama, que são relacionados à indústria de alimentos, são não saudáveis, fazendo campanha e colocando aí, ficando rosinha, água mineral rosa, todo mundo rosa. Da mesma forma, o uso de objetificação e sexualização dos seios e do corpo da mulher, né? Às vezes campanhas que vão no lance mais da sexualização do corpo, né? Utilizando de mote o rosa. E por último, a forma obscura que se trata a dura realidade do câncer de mama, que muitas vezes é colocado em campanhas midiáticas com modelos bonitas e tudo, e pouco se fala das dificuldades que a mulher enfrenta, da parte difícil do câncer, que também deve ser explorada para que a gente possa se conscientizar e trabalhar, né? Alguns artigos que mostram que incentivar a mamografia de rastreio é antiético, né? Então é uma discussão, porque é muito difícil, né, se a gente pensar como que a gente faz isso com o paciente, né? A gente a vida inteira falado que é para fazer, que quanto mais exame melhor, o paciente vem cobrando isso, a mídia tá aí pesadíssima, a gente recebe os cartazes na unidade, a gente põe os balãozinhos rosa, todo mundo fica feliz que tá rosa e tá salvando o mundo. Na verdade a gente está atuando sobre um fator de risco baixo que existe, mas que comparado com a violência à mulher, aos outros cânceres, ao próprio doenças cardiovasculares que não é abordado, a gente não fala, e ao mesmo tempo a gente agora é confrontado com uma crítica dizendo que não, talvez isso que a gente está fazendo está causando mais problemas do que resolvendo, do que trazendo soluções. Como que a gente passa isso para o paciente e conversa com ele, né, e constrói isso de uma forma a não alertá-lo para o outro lado, né, de afastá-lo totalmente dos exames, das necessidades de fazer determinados tipos de intervenção,
ou a gente continuar assustando ele para que ele faça cada vez mais cedo, que ele vá fazer mamografia. Conversando hoje com o mastologista, ele colocando até esse susto que as mulheres às vezes levam na atenção primária ou em qualquer outro consultório médico, seja onde for, ou até de outros profissionais médicos, de que chegam muitas vezes no mastologista com um nódulo benigno que não deveria ser mexido, porque é um nódulo benigno, ele não tem nenhuma característica, ele não é dolorido, mas elas pedem por favor ao mastologista que tire aquele nódulo. De uma forma cientificamente errônea, não vai trazer benefício, ela vai fazer uma cirurgia desnecessária por um medo que se criou, né? No exame lá, palpou o nódulo, a pessoa já mudou a cara, né? No exame, o profissional de saúde já assustou a mulher. Então é um desconhecimento científico nosso também. Então a gente tem que estudar, e essa é a questão, e talvez que eu traria para vocês. Vocês têm que estudar, e o negócio não está tão dado assim, tão fácil. Uma opinião, né? O cuidado com a saúde da mulher não se encontra apenas na prevenção de um câncer. A mulher é um sujeito integral, composto não apenas por mamas, mas por sexualidade, história de vida, crenças e processos individuais e coletivos. Né? Sobre o câncer de colo de útero, né? O que eu estou falando aqui? Isso é interessante também, porque quando a gente fala de câncer de colo de útero, as pessoas confundem, né? Ah, consulta de saúde da mulher ou a mulher com queixa ginecológica. Não, da mesma forma. O rastreamento é aquela mulher assintomática, ela não tem corrimento. Aliás, o rastreamento do câncer de colo não deve ser feito uma mulher que tem um corrimento, tem um sintoma vaginal, né? Mas é aquele rastreamento, aquela mulher que está saudável, está de boa ali, não tem nenhum problema, chegou para uma consulta de rotina e é oferecido preventivo. É diferente da consulta que algumas pessoas fazem, eu quero fazer consulta para avaliar a sexualidade, né, do adolescente, enfim, isso é uma coisa. Ou a mulher que tem uma queixa. Estou falando do preventivo, mulher assintomática. O que a gente sabe hoje? O rastreamento de câncer de colo de útero deve ser feito em mulheres, né, que tenham entre 25 e 65 anos. Aqui ele traz algumas coisas que já vamos chegar ali nessa recomendação. Recomenda-se fortemente o rastreamento em mulheres sexualmente ativas e que tenham um colo, também bem comum, né? Às vezes a mulher já fez uma cirurgia, retirou o colo e estão coletando da parede lá um preventivo. Recomenda-se contra o rastreamento de mulheres maiores de 65 anos que tivessem já feito um rastreamento normal, ou seja, tá com mais de 65 anos, não está em fator de risco, não tava com o rastreamento em dia, pode parar de fazer. Às vezes a gente encontra lá numa unidade de saúde a velhinha de 70 anos lá fazendo preventivo de 6 em 6 meses, gente. Isso não dá, a gente tem que ser mais científico, a gente tem que ir atrás e descobrir o que está acontecendo com esses profissionais que ainda continuam utilizando de práticas que são proscritas, que não são mais recomendadas. Recomenda-se contra o rastreamento de câncer de colo de útero em mulheres que retiraram totalmente o útero. Então, isso é bem claro. E se oferta entre 24 e 64 anos a cada 3 anos, se 2 resultados anuais consecutivos. Ah, minha filha está com 17 anos, vou mandar fazer o preventivo. Não. Por quê? Porque antes dos 25 anos, a prevalência de lesões de baixo grau com regressão espontânea é muito elevado. Se você faz, às vezes pode levar a uma cauterização de colo de útero, até uma retirada de paro de colo de útero, que pode levar a problemas depois de fertilidade de forma desnecessária. Então essas lesões, uma pessoa, uma mulher, 17 anos, 20 anos, 22 anos, assintomática, mesmo que ela já tenha tido relações sexuais, ela não deve se submeter ao exame de preventivo. Claro que individualizando cada situação, se tem uma mulher profissional do sexo que nunca vem na unidade, que ela está com uma queixa, que ela já teve DSTs, a gente vai individualizar. Mas de um modo geral, como a gente vem fazendo, que talvez observa que muitas vezes as pessoas fazem, os profissionais, de aquela mulher comportada, entre aspas, casada, que tem um parceiro sexual por ano, ela faz de 6 em 6 meses naquele dia do preventivo. Essa mulher, ela talvez nem precisava fazer, né? Enquanto a profissional do sexo, que veio por uma dor de cabeça às 11 horas da manhã, não tem atendimento porque a agenda do preventivo é daqui 2 dias. Então a gente tem que repensar nossas práticas nesse sentido. A mesma coisa após os 60 anos, se o acompanhamento prévio é adequado, o risco é diminuído pela sua lenta evolução. Após os 60, o rastreio deve ser individualizado. E após os 65, deve ser suspenso, se os exames anteriores estiverem normais. Então isso também é uma mudança prática para vocês. 25 a 64 anos, a cada 3 anos, se 2 exames normais. Como a gente vinha falando aqui, já foi colocado, né? Então quem deve submeter ao exame? Isso é do INCA, Instituto Nacional do Câncer, uma das instituições científicas mais fortes e robustas ainda do país. Apesar de tudo, a gente tem instituições científicas boas e fortes, né? Então, entre 25 e 64 anos. Da própria questão do câncer de colo de útero, que eu acho interessante colocar, que ali era de outra coisa já o slide.
do câncer de colo de útero que é interessante colocar é que muitas vezes a gente fica fazendo o exame de Papa Nicolau de 6 em 6 meses em mulheres saudáveis e não faz as mulheres que realmente talvez necessitassem daquele exame, e muitas vezes a gente não tem acesso à qualidade desse exame, né? A gente investe tanto, às vezes, em uma vacina do HPV, por exemplo, e não avalia a qualidade dos exames de citopatológico, também é a se pensar. Outro caso de controvérsias, a vacina do HPV. O que a gente sabe hoje? Né? Trazendo mais uma questão para vocês, mais uma visão crítica. Né? Então vocês devem pensar, meu, ele deve ser louco, ele está mandando não fazer mamografia, rastreando, não tomar a vacina do HPV. Sim, estou colocando para vocês de forma crítica, para vocês pensarem e tomarem a consciência disso, começarem a estudar, irem atrás e ver se é ou não é, compararem as opiniões aí dos outros colegas. Né? Bom, o que a gente sabe hoje? Que a vacina, para o que ela se propõe, que é reduzir mortalidade de câncer de colo de útero, ela não reduz. Ela reduz lesões pré-cancerosas. Mas isso faz com que não necessariamente leve a uma redução de mortalidade. Então ela ainda é questionável na sua efetividade. E ainda há outras questões que colocam que talvez tu tirar determinados tipos de vírus ali daquela região do colo possa vir a formar outros vírus que venham a ser tão ou mais letais. A segurança dela, dentro do princípio da medicina de não causar dano, ainda não é totalmente aceitável. A gente tem acompanhado e acompanhou na mídia alguns casos que aconteceram, o que levou alguns países, como a Israel, parar com a campanha da vacina do HPV. Né? Então, assim, o que a gente vê? Que os efeitos mostram um número de episódios adversos leves e graves notadamente superior em relação às demais vacinas. É mais uma vez uma questão. Você tá com uma pessoa jovem, saudável, que está bem, que não tinha nenhum problema, vai fazer uma intervenção que vai causar um problema. Pode levar, inclusive, à infertilidade. E, infelizmente, a mídia, os profissionais são desinformados, a população desinformada, faz pressão, muitas vezes, na unidade de saúde para vacinar fora da faixa etária preconizada, porque, minha filha, se fosse a tua filha, eu não faria isso. Né? Então, usando, às vezes, de argumentos pouco científicos, né, para isso. Então, vale aí vocês acompanharem uma nota da Sociedade Brasileira de Medicina de Família que não apoia a inclusão da vacina no calendário enquanto não houverem estudos mais contundentes que demonstrem benefícios reais. O potencial dano que será causado devido à divulgação de uma vacina com garantia de proteção ainda não comprovada, os efeitos colaterais ainda pouco demonstrados, o tempo de proteção conferida pela vacina desconhecida e um gasto excessivo e desnecessário de recursos que poderiam ser utilizados para expandir, melhorar, fortalecer as ações de prevenção já comprovadas à população e que garantem verdadeiramente a redução de desigualdades. Há muitos conflitos de interesse nisso, né? Ali a gente vai ver que os 12 autores dos estudos que mais tentam dar margem à vacina da HPV tem 8 têm conflitos de interesse com fabricantes e 2 deles participaram dos estudos principais da vacina. Então tá aí a necessidade de a gente mais uma vez fazer uma tomada compartilhada de decisões com o paciente, trabalhar com ele, tentar dividir a opinião para trabalhar isso. É muito difícil tudo isso, né? Porque isso envolve habilidades de comunicação, né? Quem quiser saber sobre isso também, como eu comunico isso com o paciente, como que eu falo, no Telesaúde vocês vão encontrar vários vídeos aí de colegas nossos também trabalhando essa questão. Então, mais uma vez, prevenção primária do câncer de colo. Cessar o tabagismo, talvez seja um dos mais importantes, tanto ativo como passivo, o sexo protegido, mulheres com múltipla gestação, mais de 7 gestações, acabam tendo mais risco. O aumento do risco no uso prolongado de anticoncepcionais em mulheres com lesões de HPV. Então, conhecer disso, né? Outra polêmica, a famosa osteoporose, né? Então, a gente vai encontrar aqui o rastreamento de osteoporose com a densitometria óssea, ela ainda não tem nenhuma evidência em mulheres sem fatores de risco adicionais. Então, não se sabe se as mulheres que têm um risco global de fratura, mas diferentes densidades ósseas, irão se beneficiar do tratamento. Ou seja, o que a gente tem hoje da osteoporose? Que a osteoporose, talvez, não seria bem uma doença, mas sim quando ela é uma causa secundária. Ou seja, assim, a gente sabe hoje que o benefício para tratamento de osteoporose passa pela existência de fratura prévia. Se a mulher nunca teve uma fratura osteoporótica prévia, ela não teria benefício, sim teria risco no uso das medicações.
Da mesma forma, tratar a própria densitometria por si só, eu trato, mas daí eu faço densitometria melhor, a minha qualidade óssea, por si só não é um desfecho que a gente quer. A gente quer saber se a mulher vai morrer menos, se ela vai ter menos fraturas, né? Não se ela vai ter menos microfraturas da tíbia ou coisas que não têm impacto significante na qualidade de vida dela. Então isso é importante também ter essa leitura. Será que os tratamentos reduzem, de um modo geral, as fraturas? Então, se a mulher nunca teve fratura, o tratamento não reduz. Sem queda, sem traumatismo, não há fraturas. Então, a importância de trabalhar as quedas em idosos, né, e nas visitas domiciliares, agentes comunitários, né. As fraturas associam-se a problemas como artrose, obesidade, doenças neurológicas, psiquiátricas, sedentarismo, baixa acuidade visual, uso de alguns medicamentos, idades maiores que 65 anos. Os medicamentos para tratamento carecem de efetividade, principalmente na prevenção primária, que é quando não tem fratura, e em menores de 75 anos. Os medicamentos por si só podem produzir fraturas atípicas, e osteonecrose de mandíbula, câncer em alguns, tromboembolismo em outros, infarto por uso do cálcio. Aliás, não sei se vocês acompanharam, o cálcio caiu totalmente de uso como suplementação. Não se deve recomendar cálcio, nem cálcio com vitamina D, aliás, a vitamina D, né, que é a moda do momento, né, não se deve recomendar cálcio para mulher como complementação. E sim dietas que envolvam e que tenham alimentos ricos em cálcio. Agora, tomar suplementos de cálcio, suplementos vitamínicos para cálcio levam a maior risco de infarto. Isso está comprovado, saiu em revistas científicas, a BMJ, que é a revista bem esclarecedora para vocês. O que não fazer então? Não rastrear também câncer de ovário, endométrio com ultrassom em mulheres que não sentem nada. Ah, eu vou fazer um ultrassom transvaginal. Não tem, se ela não tem nada, não tem por que fazer. Não fazer TSH em mulheres assintomáticas. Quem acompanhou aí a presidente argentina, ela foi fazer um exame de rotina, pediram um TSH, deu alterado, fez um ultrassom, viu um nódulo, fez uma punção, deu uma alteração, fez uma retirada da tireoide e não era nada. Então assim, não tem por que fazer TSH se tu não tem sintomas. Não indicar terapia de reposição hormonal sem avaliação precisa de indicação e risco-benefício, que aliás caiu há muito tempo, né? Não realizar exames de rotina de rastreamento de doença cardiovascular ou de avaliação hormonal durante o climatério e menopausa em mulheres sem fatores de risco ou dando dados clínicos que justifiquem. Então essa coisa desse combo, né? Combo 1, combo 2, né? Parece o McDonald's, eu faço ultrassom, FSH, LH, estradiol, perfil lipídico, glicemia, eletrocardiograma todo ano, não tem evidência de que está trazendo benefício para mulheres assintomáticas. Não rastrear câncer de mama com mamografia em mulheres sem fatores de risco antes dos 50 e depois dos 69 anos. Não rastrear câncer de colo com Papai Nicolau antes dos 25 e após os 75, se não tiver fatores de risco. E não promover a cultura do medo e da medicalização possessiva entre a população e os profissionais de saúde. Uma pergunta para vocês: como nós podemos ampliar o nosso conhecimento sobre o processo de medicalização da mulher e com ele propor outras formas de acolhimento às necessidades de saúde das diversas mulheres atendidas pela minha equipe de saúde da família? Eu tive que dar uma corrida, pessoal, que está acabando o tempo. Então, para finalizar, eu diria para vocês que precisamos questionar os possíveis danos, evitáveis ou não, tanto na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doença. O papel do paciente e do médico é tomar uma decisão compartilhada sobre cada intervenção proposta, conhecendo seus benefícios e riscos. Por isso, aconselha-se que cada um tenha um médico, uma médica, um profissional de saúde, enfermeiro, enfim, generalista de confiança, né, um médico de família e sua equipe, e que esses profissionais acompanhem essa mesma pessoa ao longo da vida, como acontece nas principais nações desenvolvidas, onde os médicos de família e enfermeiros trabalham décadas atendendo as mesmas pessoas. A partir de uma relação de confiança, são possíveis alguns questionamentos. Você, como paciente, eu realmente preciso fazer esse exame ou tratamento? Quais os riscos e benefícios de fazer ou não fazer? Existem alternativas mais simples ou seguras? O que acontece se eu não fizer nada? Melhoro ou pioro? Né? Se eu tomar esse antibiótico proteína, melhor ou pioro? Né? Se eu não tomar, o que acontece? É bom perguntar aí, o profissional sabe responder? Qual a influência que meu médico sofre ao indicar um tratamento e não outro? Será que ele é influenciado pelo marketing da indústria farmacêutica? Ele recebe visita de representantes? Tem amostra grátis no consultório? Então comece a desconfiar. Ou é influenciado por protocolos e diretrizes governamentais que exigem metas, né? Então, para finalizar aí, né, da mesma forma do Outubro Rosa, infelizmente teremos aí mais um mês, Novembro Azul, no mesmo estilo de campanhas, às vezes extremamente medicalizantes e que não atacam o real problema e às vezes causam mais dano do que benefício.